Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar aí a nossa terceira live de segunda-feira, né? Nossa terceira aula ao vivo. Hoje a gente vai conversar sobre como montar um cronograma eficiente de estudos. Tá? Eu vou te explicar, então, as diferenças entre ciclo de estudo, quadro fixo de horários. Olá, Ale, boa noite, tudo bem? A gente vai passar aí por edital verticalizado, por metas de volume, como calcular melhor, né, de forma mais eficiente, o tempo de estudo para cada uma das disciplinas do seu edital. O cronograma é uma parte muito importante, tá, pessoal? Aí do nosso planejamento de aprovação, do nosso programa aí de estudos. Elaborar o cronograma aí é uma parte fundamental, tá certo? Quem já chegou por aí vai me dando um oi, tá? Daqui a pouco eu já vou começando. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente tem um grupo no Telegram, tá? E nesse grupo do Telegram, sempre depois das lives de segunda-feira, olá, Júlio, eu posto o PDF dessas aulas, tá? E esse PDF é um resumão de tudo que a gente conversou aqui na segunda-feira. Então, para quem ainda não faz parte do nosso grupo, o link tá lá na bio para quem está acompanhando pelo Instagram, tá certo? E eu vou colocar aqui também, ó, para quem está me acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Boa noite, Camila, tudo bem? Luísa? Pessoal, olha só, quem está pelo Instagram, se conseguir acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, vocês vão conseguir aproveitar mais, tá? Porque pelo Facebook e pelo YouTube eu vou conseguir compartilhar a minha tela. E essas lives de segunda-feira, elas funcionam mesmo como um aulão, tá certo? Então eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar passo a passo como montar o quadro de horários, como montar o ciclo de estudos. Eu vou estar transmitindo o tempo todo pelo Instagram, mas aí vocês vão estar só com a minha explicação, tá certo? Então, se vocês puderem ir para lá, ou para o Facebook, ou pelo YouTube, vocês vão conseguir aproveitar mais a aula de hoje, tá certo? Não deixem de entrar no nosso grupo do Telegram, tá bom, pessoal? Então, de vez em quando, vocês vão me ver olhando para um lado, de vez em quando para o outro, porque às vezes eu olho para a webcam, às vezes eu vou olhar para o celular, tá certo? Olá, Paulo, boa noite, Alessandra, tudo bem? Vamos começar então, pessoal, porque o nosso assunto é bem grande, tá? É bem longo hoje. Eu vou pedir para vocês para deixar as perguntas para o final. Então, no final, eu deixo um tempinho para a gente conversar, para tirar as dúvidas, porque se eu ficar tentando tirar as dúvidas de vocês durante a minha explicação, eu vou acabar me perdendo, tá? Até porque tem 3 chats aí para eu acompanhar, tá certo? Então, no final, oi, Sueli. No final, eu abro para a gente fazer umas perguntas, tá certo? Vamos começar, então eu vou compartilhar a minha tela com quem está me acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos lá, então. Boa noite, Carla. Fala para mim aí, o pessoal que está me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, está ok? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estou aguardando o feedback de vocês. Fala aí para mim nos comentários aqui, está tudo ok. Boa noite, Márcio, Márcia, Carla. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá ok? Obrigada, viu? Vamos começar então. A live de hoje, como eu falei para vocês, como montar um cronograma de estudos eficiente, tá? Eu acho que metade das perguntas que eu recebo, seja nas caixinhas de perguntas do Stories, seja via direct ou via Messenger, sempre estão de alguma forma relacionada aí com o cronograma de estudos. Então, hoje eu quero desmistificar esse assunto para vocês. Vocês vão sair daqui sabendo montar um cronograma eficiente e tendo segurança nesse cronograma de vocês, tá certo? Vamos lá, então. Bom, o que é um cronograma de estudos, tá? O cronograma, gente, nada mais é do que um instrumento, né? Um instrumento de planejamento, um instrumento de controle, em que você vai definir, você vai detalhar que atividades você vai executar em um determinado período, tá certo? Então, é isso que a gente faz quando a gente elabora um cronograma. E com o cronograma de estudo não é diferente. E por que a gente precisa, então, fazer um cronograma de estudos, né? Para que a gente faz esse cronograma quando a gente está estudando para concurso público?
A primeira coisa, gente, é para ajudar na organização. Por quê? Porque quando você tem um cronograma de estudos, você já sabe de antemão as matérias que você vai estudar. Então, você já consegue deixar todo o seu material de estudo organizado. Imagina só você acordar todo dia de manhã e definir, eu acho que agora eu vou estudar português. Aí você vai lá atrás do material de português. Né? E depois do almoço eu acho que eu vou estudar direito constitucional. Aí você vai lá e separa o material de direito constitucional. Então, é o cúmulo da perda de tempo, né, de retrabalho, você ficar o tempo todo tomando essa decisão de que disciplina você vai estudar. Quando você tem um cronograma, né, quando você monta um cronograma, você já consegue deixar de véspera, né? Eu sempre fazia assim, então eu tinha o meu cronograma de estudos, sempre no final do meu dia, ali, quando eu terminava de estudar, eu já deixava tudo separado, os meus materiais que eu ia usar no próximo dia. Tá? Porque aí você não fica perdendo muito tempo com isso durante as suas sessões de estudo. Então, o cronograma, ele é essencial para você manter a organização dos seus estudos. Além disso, ele faz o quê? Ele te ajuda a otimizar o tempo. Na aula passada, eu falei, né, que se você quer conseguir ser aprovado em menos tempo, você precisa otimizar, tá? E aí você precisa otimizar o seu aprendizado, né, com técnicas eficientes de estudo, e você precisa também conseguir otimizar o seu tempo. Isso vale principalmente para aquelas pessoas que não têm o dia todo para se dedicar aos estudos para concursos, né? A gente tem pessoas aí que precisam conciliar a rotina de estudos com uma rotina puxada de trabalho, que às vezes têm filhos pequenos, precisam se desdobrar com os cuidados da casa. Então, a gente precisa otimizar o tempo. E para isso, o cronograma de estudos ele é essencial. Tá? Depois eu vou explicar para vocês. A gente tem formas, né? A gente conseguir o quê? Alocar mais tempo de estudo para aquelas disciplinas que têm um potencial de nos trazer um maior benefício. Tá? Então a gente não pega e divide lá o tempo de estudo proporcionalmente, igualmente entre todas as disciplinas. A gente precisa levar em consideração alguns critérios. E a gente faz isso justamente o quê? Para otimizar o tempo, né? Para que você tenha mais retorno aí, né, em ganho de conhecimento, retorno em pontuação da prova, quando você faz essa alocação eficiente, tá certo? Uma outra coisa é que o cronograma, gente, ele é uma ferramenta do planejamento, tá? Não dá para ter um planejamento de estudos, igual a gente aprendeu a fazer na primeira aula, né? A primeira aula foi exatamente como fazer um planejamento poderoso. Não tem como fazer um planejamento de estudos sem ter um cronograma. A gente precisa ter o cronograma, ele é uma parte fundamental do seu planejamento de estudos, tá? Quando você elabora o seu cronograma, é a partir daí que você vai saber quanto tempo vai ser necessário para você fechar um tópico, para você fechar uma disciplina, para você fechar um edital, tá? Então, eu estou esperando que o meu concurso vai ser publicado edital daqui a 6 meses. E aí você monta o seu cronograma e vai verificar se daqui a 6 meses você acha que vai estar em condições, tá sem áudio. Gente, espera aí, me fala aí. Vocês estão me escutando? Não estão me escutando? Como que tá? O Davi falou para mim que tá sem áudio. Rô, fala para mim aí, você que tá no Insta, você tá conseguindo me escutar? Pessoal, fala para mim se tá sem áudio, por favor, o pessoal que tá no Instagram. Voltou o áudio? Parece que o problema é no Instagram, Camila. Deixa eu só ver aqui. Alguém me fala, por favor, no Instagram, se vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá com áudio? Alguém tá ok? Bom, eu vou continuando. Se o pessoal que estiver no Instagram não estiver me ouvindo, coloca de novo a mensagem aqui para mim, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. Outra coisa, né? Planejamento, porque se eu vou ter um concurso daqui a, sei lá, no Insta tá mudo? Ué? Então, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Vê para mim, Rô. Voltou? Acho que eu vou tirar meu microfone. Voltou o áudio do Insta? Alguém me fala?
Carla, fala para mim, por favor, se o áudio do Insta tá funcionando. Voltou? Brigadão, viu? Obrigada. Vamos continuar então, pessoal. Já voltou, tudo normal. Obrigada. Bom, planejamento, né? Então, se eu tenho um edital que eu estou esperando que ele vá ser publicado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu monto o meu cronograma, né? Para eu saber o quê? Se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quanto que eu espero já ter evoluído, já ter caminhado daquele meu edital, né? O quanto que eu espero já ter conseguido estudar daquilo ali. Sem cronograma, gente, não dá para fazer isso, tá? Não dá para ter esse planejamento. Além disso, o cronograma, ele é fundamental para que você tenha o quê? Controle, né? Se eu não tenho um cronograma, eu não sei se eu estou adiantado ou se eu estou atrasado, né? Então, se eu fico, sei lá, 2 semanas sem estudar, mas eu não tenho um cronograma, eu não sei quanto eu deveria ter caminhado nessas 2 semanas, eu não tenho controle nenhum como que está o meu andamento nos estudos, tá certo? Então, ter um cronograma de estudos é uma ferramenta essencial para todo concurseiro que se preze. Então, se você ainda não fez o seu cronograma, essa é a sua oportunidade, tá? A gente vai conversar bastante aqui sobre isso, para que depois você tenha condições de sair daqui e montar o seu cronograma, tá certo? Vamos lá, então. Vamos adiante. Ó, vamos falar, então, aqui de 2 formas que a gente tem de elaborar esse cronograma. A gente pode fazer o cronograma através de um quadro fixo de horários, tá? E a gente pode fazer o cronograma através de um ciclo de estudos. Qual que é a diferença entre os dois? O quadro fixo de horários, gente, é esse aqui, ó. É onde você tem as matérias que você vai estudar, definidas o quê? Por dia e horário, tá? Então, eu pego lá, na segunda-feira, de 7 às 8, eu vou estar estudando português. Aí depois eu vou dar um intervalo. E aí depois na segunda-feira, de 8h15 a 9h15, eu vou estudar raciocínio lógico. Então, esse é um quadro fixo de horários, tá? Ele tem esse nome justamente porque ele é fixo, né? Uma coisa mais engessada, tá? Você consegue saber ali, você consegue determinar de antemão quais as disciplinas você vai estudar naqueles dias e naqueles horários pré-fixados por você. Então, esse é o nosso quadro fixo de horários. Quais que são as vantagens desse quadro fixo? A primeira, gente, é que ele é bem intuitivo, né? Eu acho que todo mundo aí, quando começou a estudar, se já não tinha passado, né? Assim, se já não tinha aprendido alguma técnica, não tinha lido algum livro, né? Começou a estudar mesmo com a cara e a coragem, né? Eu comecei assim, então eu acho que a maioria das pessoas também acaba começando a estudar para concurso assim, acaba montando primeiro, né, um quadro fixo, porque é o que a gente está mais acostumado, né? É uma ferramenta mais comum ali para gente. E aí, a vantagem é que ele é muito fácil de montar, ele é bastante intuitivo, né? Uma outra vantagem do quadro fixo é que você já sabe de antemão todas as matérias que você vai estudar ali ao longo da semana. Então, se você quiser, você já consegue deixar tudo organizadinho para a semana toda, né? Porque você já tem ali definido que eu estudo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. A outra coisa é que você consegue o quê? Fazer uma alocação inteligente. Então, você consegue deixar aqueles horários em que você está mais descansado, em que você é mais produtivo, para aquelas disciplinas que são mais chatas, mais trabalhosas, que trazem mais dificuldade para você, tá? No meu caso, quando eu comecei a estudar para concurso, eu usava o quadro fixo de horários, tá? E aí, o que eu fazia? Eu deixava aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, contabilidade, economia, sempre para estudar na parte da manhã, porque era aquele horário que eu estava mais descansada, que eu estava mais disposta, né? Português e os direitos, que eram matérias mais fáceis para mim, eram matérias que eu gostava mais de estudar, elas sempre apareciam no final do meu quadro de horários, ali no final do meu dia de estudo. Porque mesmo estando cansada, eu conseguia render nessas disciplinas, né? Naqueles horários depois do almoço, eu gostava de deixar raciocínio lógico, matemática financeira, porque eram disciplinas o quê? Mais práticas ali, de mais resolução de questões. Então, isso você consegue fazer quando você usa o quadro fixo de horários, tá? Depois você vai ver que no ciclo de estudos não é possível fazer essa alocação de disciplinas de acordo com o horário que é mais produtivo para você. Agora que a gente já falou das vantagens, é claro, né, que se existe uma outra metodologia, é porque ela também tem desvantagens, né? Se ela tivesse só vantagens, a gente não precisava ter 2 tipos, a gente teria só o quadro fixo, todo mundo ia usar ele. As desvantagens é o quê? É que ele é muito rígido, né? Ele é uma forma muito engessada,
tá certo? Então, por exemplo, se você não tem uma rotina ali muito certinha, né? Principalmente para aquelas pessoas que trabalham, estudam, e aí tem filho pequeno, e cuida da casa, tem uma série de compromissos, aí você vai lá, perde um tempo, monta o seu quadro todo bonitão lá, e depois você começa a perceber que você não consegue cumprir esse cronograma, né? Você não consegue cumprir o seu quadro. Quando eu estudava, assim, eu percebi que segunda e sexta eram dias bastante complicados para eu conseguir cumprir a minha meta de estudo. E aí aquelas disciplinas que eu tinha colocado na segunda e na sexta-feira, elas acabavam ficando de lado, né? Elas acabavam sendo deixadas para trás. Outra coisa que acontece, tem muita gente que tem aquela que trabalha em sistema de plantão, né? Então a pessoa trabalha tipo, trabalha hoje, folga amanhã, né? Aí 12 por 36, 24 por 72. E aí para montar um quadro fixo fica muito complicado para essas pessoas. Uma outra coisa que acontece se você tiver um horário vago no seu dia, então você montou o seu quadro fixo ali, supondo, né, que você vai ter aquela rotina durante a semana. Mas aí vamos supor que aconteceu alguma coisa, sei lá, você não foi trabalhar, você foi dispensado mais cedo, surgiu ali uma hora vaga para estudar. Se você usa o quadro fixo, você vai ficar na dúvida de que disciplina você vai estudar naqueles horários que surgirem, né? Porque você não tem nada ali, tá certo? Você vai ter que, sei lá, puxar ali qualquer disciplina que você quiser, mas sem seguir uma ordem que você elaborou. Então, você acaba alterando aquele balanceamento. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa alocar os tempos, né, o tempo disponível para o estudo de cada disciplina da forma que fique mais eficiente, que você consiga ali obter o maior custo-benefício, o melhor custo-benefício? Se você tem um quadro fixo de horários, você fica mexendo muito nesse quadro, né? Tipo, surgem muitos horários vagos no seu dia e você precisa colocar outras disciplinas, ou senão, se você acaba tendo buracos ali que você não consegue estudar, você acaba mexendo muito naquele balanceamento inicial, tá certo? E aí, em função disso, né, acabou surgindo o quê? O ciclo de estudos, tá? O ciclo, eu não sei se todo mundo conhece, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Cadê meu mouse? Deixa eu voltar o mouse para cá, gente. E onde que tá o mouse? Que eu não tô achando ele. Aqui. Fechei tudo. Peraí, pessoal. Só um minutinho que eu fechei minha apresentação. Vou mostrar para vocês um exemplo de ciclo de estudos, tá? Eu conheci o ciclo de estudos no livro do Alexandre Meirelles. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Alexandre, ele é muito famoso, principalmente para aquelas pessoas que estão estudando para a área fiscal. Ele é meu colega aqui no Fisco Estadual de São Paulo. O Alexandre é fiscal aqui, se eu não me engano, desde 2002, tá? E ele escreveu um livro com muitas técnicas de estudo, e foi a primeira vez que eu ouvi falar no ciclo de estudos. Então, eu acredito que o Alexandre seja o inventor aí dessa metodologia, tá? Ele também fala no livro dele que ele achava que tinha pegado essa metodologia no livro do William Douglas, mas que o William Douglas falou que não era dele. Então, ele acha realmente que ele que criou essa questão do ciclo de estudos. E é muito legal, principalmente porque ele é muito flexível, tá? O ciclo, ele se adapta ao seu dia a dia. Já o quadro fixo de horários, não. Você precisa fazer com que o seu dia se adapte, né, ao quadro que você montou, porque senão você começa a ter muitos buracos ali no seu cronograma. O ciclo, não. O ciclo, você consegue manter ali aquele balanceamento de horas estudadas entre as diferentes disciplinas, o balanceamento que você calculou lá no início do seu planejamento, tá? Então, esse aqui, é um ciclo de estudos, tá? Então, para quem está me acompanhando aí no Face e no YouTube, esse aqui é um exemplo, né, de ciclo de estudos. Então, no ciclo de estudos, você define quanto tempo você vai dedicar para o estudo de cada disciplina e a ordem em que você vai estudar essas disciplinas, tá? Mas isso não fica definido em função de dia da semana e nem em horário. Então, vamos supor que você montou o seu cronograma e vai começar a estudar amanhã. Você vai começar o quê? Né? Se esse daqui fosse o seu ciclo de estudos, tá? Você vai começar estudando 3 horas de português. Mas eu só vou estudar 2 horas amanhã. Não tem problema. Você vai estudar 2 horas de português. Quando for na quarta-feira, você vai começar o seu estudo por 1 hora de português. Porque no seu ciclo fala que você precisa estudar o quê? 3 horas de português, tá? Deixa eu só colocar aqui para eu conseguir escrever aqui nele.
É isso mesmo, Lu. É isso mesmo, tá? Precisa avaliar esses critérios. Eu vou falar mais sobre isso aqui para frente, tá? Mas precisa sim. Então, olha só, aí você começou a estudar, né? E estudou, sei lá, 2 horas aqui de português na terça-feira. Então, na quarta, você vai começar pela outra 1 hora que falta e depois vai passar para 2 horas de raciocínio lógico. Aí ainda tenho mais tempo de estudar. Então, eu vou para o quê? 1 hora de inglês. Parei aqui? Tudo bem. Na quinta-feira, quando eu retomar os meus estudos, eu vou começar onde? Em Direito Constitucional, tá? Vou estudar 2 horas de Direito Constitucional. Tenho tempo de estudo ainda? Vou para Direito Administrativo. Ah, só tinha 1 hora. Tudo bem, estudei 1 hora de Direito Administrativo, ficou 1 hora para eu estudar na sexta-feira. Terminei essa 1 hora de Direito Administrativo, eu recomeço o meu ciclo de novo com o português, tá certo? Então, o que acontece? O ciclo, ele se adapta ao seu dia a dia. Se hoje você não conseguiu estudar, aquela matéria que você ia estudar hoje ia ficar sem estudar se você estivesse usando o quadro fixo de horários. No ciclo, não. Porque essa matéria vai ser estudada quando você retomar os seus estudos, tá? Então, eu fiquei 2, 3 dias sem estudar. Não tem problema, você vai começar o ciclo do ponto que você parou. Então, esse balanceamento que a gente faz inicial ali, né, de quantas horas eu vou estudar para cada disciplina, ele não é alterado dentro do ciclo de estudos. E isso acontece muito quando você usa o quadro fixo, tá? Uma outra vantagem do ciclo de estudos é que quando surge aquele horário vago que a gente comentou, lembra? Sei lá, eu saí mais cedo do meu trabalho, ou eu precisei ir ao médico e aí ganhei um atestado, enfim, né? Eu tive um horário vago ali que não estava previsto, que não estava ali no meu cronograma. Não tem problema, que disciplina que eu vou estudar? A próxima disciplina que está no meu ciclo de estudos, tá? No ciclo não tem essa definição de dias e horários de semana. Você só define a ordem das disciplinas e quanto tempo você vai dedicar para o estudo de cada uma delas. Qual que é a desvantagem, então, dessa metodologia? Primeiro é que ela não é tão intuitiva, né, quanto o quadro fixo de horários, então as pessoas têm um pouco aí de restrição, acham que é muito complicado, não tem nada de complicado, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas é que as pessoas estão tão acostumadas a fazer o quadro fixo de horários, que quando elas olham o ciclo, elas falam, mas isso é muito complicado, né, difícil de fazer. Gente, não precisa fazer um negócio redondo, tá? Faz um negócio reto mesmo, tá? Desde que você saiba que é um ciclo que vai ficar girando, tá bom? Mas é bem tranquilo depois que você pega o jeito. Mas realmente no começo, como a gente está acostumado lá com o quadro fixo, vou falar. Pode deixar que eu vou falar assim, tá? Vou comentar. A gente vai ter um exemplo aqui de como calcular esse tempo aí para cada disciplina. Fica tranquilo. E aí o que acontece, gente? Uma outra desvantagem do ciclo, né? É que você não consegue, em função disso, alocar aqueles horários ali em que você está mais produtivo para as disciplinas que são mais complicadas para você. Lembra que eu falei que quando eu comecei a estudar, que eu usava o quadro fixo, eu deixava a contabilidade e a economia para estudar na parte da manhã, porque eram disciplinas mais pesadas para mim? Pois é, quando eu comecei a usar o ciclo de estudos, eu não consigo mais fazer isso, tá? E aí tem dias que eu vou estudar essas disciplinas de manhã, tem dias que vai cair logo depois do almoço, tem dias que vai cair à noite, tá certo? Não existe uma metodologia perfeita, né? A gente tem vantagens e desvantagens, e aí a gente precisa pesar as duas coisas e ver qual que funciona melhor para cada um, tá certo? Então, essa é uma desvantagem do ciclo, você não conseguir fazer essa alocação mais inteligente aí, né, de acordo com a sua preferência, com aqueles horários em que você está mais produtivo, você não consegue fazer isso com o ciclo, tá? Essa, para mim, na verdade, aí, é a maior desvantagem, tá, do ciclo, e essa questão de ele ser um pouco mais trabalhoso e ele exige um certo controle. Por quê? Quando você faz o quadro fixo de horários, você fez o seu quadro, colocou lá no seu computador, imprimiu e colou lá na sua parede, enfim, você esquece aquele quadro, todo dia você vai lá, olha o que eu vou estudar hoje, separa seu material bonitinho. Quando você está trabalhando com um ciclo de estudos, você precisa ter um certo controlezinho, assim, uma folha à parte mesmo, tá, gente? Num pedaço de papel. Precisa criar uma planilha super mega elaborada para isso, não. Mas você precisa anotar o quê? Em que ponto do ciclo você parou, né? Então, lembra que eu falei? Comecei a estudar na terça-feira. O meu ciclo pede 3 horas de português. Estudei só 2 horas, eu preciso anotar ali que eu fiquei devendo 1 hora de português para quarta-feira, porque senão eu me perco, né? No quadro fixo, eu já tenho isso ali por dia e horário da semana, tá certo?
Então, essa é uma comparação aí entre quadro fixo e ciclo de estudos, tá bom? Cada um precisa levar em consideração o seu dia a dia, o que se adapta melhor, o que resolve melhor para você, e aí definir o que você prefere. Se prefere o quadro fixo, se prefere o ciclo de estudos. O que importa, gente, é que você precisa ter um cronograma, tá? Qual ferramenta você vai utilizar? Essa é uma decisão sua, tá certo? Mas você precisa ter esse cronograma. Você não pode, todos os dias, perder tempo decidindo o que você vai estudar naquele dia, tá certo? Vamos seguir, então, aqui, ó. Primeiro passo, então, para a gente montar a rotina, o seu cronograma. Como que a gente faz, então? Qual que é o primeiro passo para montar o cronograma? É definir a sua rotina semanal, né? Para você saber quantas horas você tem de estudo, você precisa criar a sua rotina, né? E aí você vai fazer um quadro mesmo, tá? Um quadro igual esse que eu coloquei aqui para vocês. E aí você vai colocar ali horários, né? Horário de dormir, de acordar, de higiene pessoal, horário das refeições, horário de trabalho, de deslocamento, de lazer, horário que você tem para cuidar dos seus filhos, que você vai no supermercado, enfim. Qual que é a sua rotina durante a semana? E aí, em cima disso, você vai conseguir, então, ter um mapa, né, de quantas horas você tem disponíveis para se dedicar ao estudo para concurso, tá certo? É muito importante, gente, que vocês façam um quadro que seja muito realista, tá? Às vezes eu recebo algumas mensagens, né, de algumas pessoas que estão começando a estudar agora, e aí essas pessoas assim, eu trabalho, sei lá, 44 horas semanais e eu quero estudar 40 horas por semana. Gente, não dá. Tá certo? Ninguém aqui é máquina, ninguém é robô. Você até consegue fazer isso por um tempo curto, tipo, sei lá, saiu o edital, foi publicado, consegui fazer ali por 2 meses, né, que é o tempo ali de publicação do edital até a realização da prova, até dá para aguentar, tá certo? Eu até acho que vale a pena. Agora, manter isso aí no médio e longo prazo não dá, tá certo? Isso não é sustentável no médio e longo prazo. E aí, o que acontece? Se você monta um cronograma com base nisso, né, com esse tipo de informação, que eu vou usar 40 horas semanais, sendo que eu já trabalho 44, você vai acabar não conseguindo cumprir isso, e aí você vai se frustrar e começar a achar que concurso público não é para você, que não dá mesmo, que você é muito preguiçoso, que você é muito procrastinador, que você não tem disciplina. Só que não é isso, tá, gente? O problema é que você exigiu demais de você. Tá certo? Então, a gente precisa montar esse quadro. É claro que, assim, vocês precisam entender que concurso público exige sacrifícios, tá? A gente precisa, sim. Não dá mais para ter lazer sexta, sábado e domingo. Não dá mais para ficar participando de todos os churrascos que te convidam, de todas as baladas que te chamam. Não dá mais para dormir 10 horas por noite, para ficar o final de semana maratonando na Netflix. Não dá para fazer isso, tá certo? Mas você precisa, sim, ter um número de horas ali de sono, pelo menos ali 6, 7 horas, 8 horas de sono por dia. Você precisa, assim, ter um lazer, né? Pelo menos um momento ali para você ficar com a sua família, um momento para você descarregar, desconcentrar, tá certo? Porque senão você não consegue manter isso, tá? Concurso público não é uma prova de 100 metros. Concurso público é uma maratona, tá? Então você precisa o quê? Manter o seu ritmo ali durante toda a sua preparação. Combinado? Então, montem esse quadro e tenham o quê? Uma rotina semanal que seja equilibrada, que seja sustentável, que você olhe para ela e fale, eu consigo manter isso aqui se eu precisar por 5 anos estudando, tá certo? Esse é o caminho. É claro que quanto mais horas você estuda, mais rápido, né, você tende a passar, tá certo? Mas não pensa assim, eu vou começar a estudar agora e vou passar em 3 meses, tá? Acontece? Acontece. Mas não é sempre. E a gente tem que ter o quê? Um horizonte que seja aí plausível, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar para a área fiscal, a minha expectativa era de ser aprovada em 2 anos. Tá certo? Esse era o meu planejamento inicial, era para ser aprovado em 2 anos. Então, eu tinha uma rotina que me permitia continuar estudando se eu precisasse por 2 anos, tá certo? Eu não precisei, graças a Deus, mas eu conseguiria se eu precisasse, tá? Então, o primeiro passo, montou a rotina semanal, definiu, então, quanto tempo vocês têm para se dedicar aos estudos para concursos durante ali a semana. Vamos para o próximo passo, então. O próximo passo é definir quais as disciplinas que vocês vão estudar. E aí, como que a gente faz isso, né? A primeira coisa é definir qual é a sua área, qual é o seu foco,
tá? Não dá para estudar para concurso. Hoje eu vou estudar para a área policial, aí amanhã eu publico um edital da área fiscal, eu mudo para a área fiscal, aí depois publico um edital de bancos, eu vou para bancos. Não dá, tá certo? A gente precisa definir uma área, a gente precisa ter foco. Se você está estudando para concurso e ainda não conseguiu definir a sua área, você vai pegar ali as disciplinas básicas, né? Sei lá, português, raciocínio lógico, atualidades, informática, administrativo, constitucional, que são as matérias que mais caem. Mas você vai fazer isso por um tempo curto, até que você consiga definir qual é a sua área, tá? Feito isso, o que você vai fazer então? Peraí, deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Tá. Feito isso, como definir uma área, o que você vai fazer? Você vai pegar ali 5 editais anteriores dessa sua área, tá? Lembra que a gente nunca foca em um concurso, a gente sempre foca em uma área, tá? Então, o meu foco é o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não, o seu foco é a área policial, tá certo? O meu foco é o concurso da Receita Federal. Não, o seu foco é a área fiscal. Porque senão, você pode passar aí 10 anos estudando para concurso. Não é porque você vai demorar 10 anos para estar preparado, não. É porque existem concursos que demoram muito tempo para saírem, tá? Para serem publicados os editais. Para vocês terem uma ideia, o último da Receita Federal foi em 2014. O último concurso para o Fisco Estadual aqui de Minas foi em 2006. Tá? Então, se tem alguém focado em um desses concursos, muito cuidado, tá certo? Porque senão você pode ficar muito tempo estudando. Foca em uma área. E aí, então, você vai pegar ali os 5 editais anteriores dessa área que você escolheu. Então, sei lá, se foi a área de tribunais, pega aí uns 2 TJs, um TRF, um TRE, um TRT. Se for a área policial, pega aí edital da PF, da PRF, um edital da Polícia Civil, um edital da Polícia Militar, né? Enfim, tá? Pega aí uns editais diferentes, uns 5 últimos de preferência, tá certo? Com base nisso, a gente vai verificar o quê? Quais foram as disciplinas cobradas nesses 5 editais, tá? E aí a gente faz uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou bem pequena, eu acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Eu vou até me tirar aqui, ó. Vou deixar só a minha tela para vocês tentarem enxergar melhor, mas eu não sei se vai ficar muito bom. Mas eu vou falando para vocês, tá? Aqui eu dei o exemplo da área fiscal. E aí eu peguei o quê? Ó, eu peguei o edital de auditor fiscal da Receita de 2014, do ICMS Santa Catarina de 2018, do ICMS Bahia de 2019, do ISS Aracaju, que saiu ano passado, a prova nem aconteceu ainda, de 2020, e do ISS São Paulo de 2014. Então eu peguei esses 5 editais, coloquei ali numa planilhinha todas as disciplinas que foram cobradas, tá? E aí eu coloquei de verde aquelas que foram cobradas nos 5 concursos. E aí o que foi? Português, raciocínio lógico, e aí juntando matemática financeira e estatística, tá? Coloquei tudo no mesmo pacotão. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, auditoria e contabilidade geral. Então, essas 7 disciplinas são as disciplinas básicas para quem quer estudar para a área fiscal, tá certo? Por quê? Porque essas são cobradas em todos os concursos da área fiscal. Aí depois, a gente tem algumas disciplinas que são cobradas ali em pelo menos 2 editais. Então, a gente tem administração pública, a gente tem contabilidade avançada, a gente tem economia, finanças públicas, direito civil, direito empresarial, direito penal, tecnologia da informação ou informática, né? Essas são matérias que são cobradas em pelo menos 2 desses editais. E por último, eu tenho aquelas matérias que são exclusivas de um determinado concurso, tá? Então, por exemplo, eu tenho inglês, que só foi cobrado no concurso da Auditor Fiscal da Receita. Administração Geral, que só foi cobrado no concurso para Auditor Fiscal da Receita. Aí vocês contabilidade de custos, que caiu só no ICMS Santa Catarina. Aí vocês podem ver que tem aqui legislação tributária. Aí você pode falar assim, mas legislação tributária caiu nos 5 concursos. Só que a legislação tributária, ela é específica de cada órgão, tá? Então, apesar de ter sido cobrado legislação tributária em todos os editais, no concurso da Receita, é uma legislação tributária específica para a Receita. No ICMS Santa Catarina, é uma legislação tributária específica de Santa Catarina, tá certo? Então, na verdade, assim, apesar de ter o mesmo nome, né, legislação tributária, os conteúdos, eles são diferentes em função de cada estado, de cada órgão, tá bom? Aí a gente teve ainda noção de igualdade racial e de gênero,
que só caiu no ICMS Bahia. E Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público, que só caiu no ISS Aracaju, tá certo? Então, por onde que você vai começar o estudo? Por aquelas disciplinas que são cobradas em todos os editais. Então, pelas disciplinas verdinhas lá, tá? Que caíram nos 5. Se forem poucas, vamos supor, se nos seus 5 editais a gente só tem 3 disciplinas que são de todos. Aí você pode puxar ali 2 ou 3 que foram mais comuns, tá? Que caíram em mais editais. Essas que estão de vermelhinho, que são aquelas específicas de um único concurso, você vai estudar em 2 momentos. Ou quando você já fechou o estudo das disciplinas de grupo 1, que são aquelas de todos os editais, e das de grupo 2, que são aquelas que são cobradas em pelo menos 2 concursos, ou quando o seu edital está muito próximo ou já foi publicado, tá? Então, eu estou lá estudando para a área fiscal. Foi publicado o edital do ICMS Espírito Santo, que está para sair aí, né? Já tem até a banca definida. Foi publicado, eu vou começar a estudar agora a legislação tributária do Espírito Santo. Eu não vou esperar terminar as disciplinas de grupo 1 e grupo 2, tá certo? Porque aí não vai dar tempo, né? Vai chegar a prova, tá certo? Então, aí foi publicado o edital, tá muito próximo ali de ser, você já coloca essas disciplinas ali do grupo 3. Combinado? É assim que a gente faz, tá? Para definir quais as disciplinas. Uma disciplina de cada vez ou várias ao mesmo tempo. Quem já me acompanha, quem já assiste aí os meus vídeos, né? Quem já me viu falando aí, sabe que a gente não estuda uma disciplina de cada vez, tá? Essa é a pior estratégia que existe. Já falei isso milhões de vezes. Se você ainda faz isso, pelo amor de Deus, para nesse momento, tá certo? Essa é a pior estratégia. É ruim para o seu cérebro, que fica muito cansado, muito saturado, de ver um assunto só o tempo todo. É ruim para você conseguir manter essas informações, tá? Por quê? Porque você depois vai ter que ter uma revisão muito eficiente, você vai gastar muito tempo de revisão para conseguir manter isso, né? Imagina só, um edital da área fiscal tem pelo menos 10 disciplinas. Se você estuda uma por vez, quando chegar na terceira ou quarta, se você não estiver revisando muito as que você já estudou, eu sinceramente lamento em te informar, mas você já não lembra mais nada da primeira que você estudou, tá certo? Então isso é péssimo para revisão. Você fica mais cansado, fica desanimado, desmotivado e além disso, você demora muito tempo para estar em condições de disputar uma vaga, tá? Eu já falei aqui que eu fui aprovada no meu primeiro concurso para fiscal, que foi os 2 que eu fiz, né? Que foi a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de São José dos Campos, com 9 e 10 meses de estudo, tá? E eu só consegui isso porque eu estudava várias disciplinas ao mesmo tempo, porque em nenhum desses concursos eu tinha fechado o edital de nenhuma matéria. Aí eu estava ali com em torno de 70%, 80% do edital. Se eu tivesse dado uma disciplina de cada vez, talvez eu não tivesse dado nem metade das disciplinas que eram cobradas nesses concursos. E aí não teria dado para eu passar, tá certo? Então, sempre a gente começa com mais disciplinas. Agora, quantas disciplinas? Né? E aí ó, tem gente que peca por falta de disciplina, porque aí estuda uma só. E tem gente que peca pelo excesso, né? Que fica lá tentando estudar 20 disciplinas de uma vez. Não dá, tá, gente? Se o seu edital é muito grande, né? Como são aí os editais da área fiscal, tem 15, 20 disciplinas. Se você está começando agora o estudo, você vai começar com 5, 6 disciplinas, tá certo? E aí, à medida que você vai evoluindo, não precisa fechar essas 5 ou 6, mas você precisa dar aí um gás nelas, né? Dar uma evoluída boa ali, pelo menos uns 50%. E aí você reduz a carga horária dessas disciplinas e vai acrescentando outras, tá? Isso é principalmente importante para quem tem aí que se dividir ali, tem em torno de até 4 horas de estudo. Se você tiver mais, se você estuda mais horas, né, às vezes tem pessoas que ficam o tempo todo só estudando, né, não precisa trabalhar, aí você pode pegar um pouco mais, tipo 7, 8 disciplinas, ainda dá ali para você fazer um bem bolado e conseguir colocar no seu quadro fixo ou no seu ciclo de estudos. Mais do que isso não dá, tá? Mais do que isso você demora muito tempo para voltar na disciplina, então a sua linha de raciocínio fica muito prejudicada, tá? As suas revisões também ficam muito confusas, muito prejudicadas. Então, sempre ali em torno de 5, 6, se você tem muitas horas disponíveis para se dedicar aos estudos, dá para chegar até umas 8 no máximo, tá? Mais do que isso não dá. Então, é isso que a gente faz com o edital que tem muitas disciplinas. Tá? Você começa pelas mais importantes, pelas mais comuns, e depois você vai acrescentando as outras, tá certo? E aí, gente, quando for começar,
sempre começa por aquelas que são as mais comuns, né, que eu falei lá, que foram cobradas pelos 5 editais. E se tiverem muitas disciplinas, sei lá, tem 10 que foram cobradas em todos os editais. Começa por aquelas que têm o maior peso, tá certo? Começa pelas de maior peso. E aí é lógico, né? Assim, não dá para estudar, por exemplo, direito tributário sem ter alguma noçãozinha ali de direito constitucional. Então, assim, tenta levar isso também em consideração, tá certo? Na hora, não dá para começar a estudar contabilidade avançada se você ainda não viu contabilidade geral, né? Tem algumas coisas que são ali, que uma coisa puxa a outra, tá? Isso é importante também que vocês levem em consideração. Vamos seguindo então, povo. Ó, terceiro passo agora, então eu já sei quanto tempo eu tenho para estudar por semana e eu já sei quantas disciplinas eu vou estudar, né, naquele meu ciclo. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quanto tempo eu vou usar, né, eu vou dedicar para o estudo de cada disciplina. Tá? E aí que a gente entra naquele negócio que a gente estava conversando, tá bom, Lu? Presta atenção aí agora que eu vou responder a sua dúvida. Quais os critérios que eu preciso considerar na hora que eu vou dividir o tempo de estudo entre as diferentes disciplinas? O primeiro deles, gente, é o critério que eu acho mais importante, tá? Esse é fundamental. É o peso da disciplina no seu concurso, tá certo? Você precisa olhar no seu edital qual que é o peso daquela matéria no seu concurso. Por quê? Porque você vai dedicar mais tempo de estudo à matéria que tem mais peso. Isso é uma coisa meio óbvia, meio lógica, né? É que quando a gente está fazendo o nosso cronograma, a gente meio que se esquece dessa parte. Você precisa ter o quê? O melhor retorno ali, o melhor custo-benefício. Então, pensa comigo. Você está lá estudando para a área de tribunais e você tem no seu edital cobrando 30 questões de português com peso 1 e 5 questões de informática, também de peso 1. Você vai estudar o mesmo tempo de português e de informática? É claro que não. Tá? É claro que não. Levando só em consideração esse fator, você deveria estudar 6 vezes mais português do que informática. Tá? E é mais ou menos isso mesmo que a gente leva em consideração. Por exemplo, o edital do INSS, o último, né, que se não me engano foi de 2018, não, 2015, eu acho. O último foi de 2015. Nesse edital eram 120 questões, 70 questões de direito previdenciário. Então, pelo amor de Deus, metade, pelo menos, da sua rotina, do seu tempo de estudo por semana, tem que ser dedicado para o estudo de direito previdenciário, tá certo? Não dá para colocar o mesmo tempo para todas as matérias. Você precisa fazer isso. É uma regrinha de 3 mesmo, tá? Não precisa ser uma coisa muito exata, não. Tipo, 70 de 120 vai dar 60 e alguma coisa ali por cento, então eu preciso fazer isso da minha carga horária. Não precisa ser uma coisa muito engessada, muito certinha, não. Mas você precisa bater o olho ali e ver que deixa pelo menos metade do seu tempo de estudo para direito previdenciário, tá certo? Uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração é o seu grau de afinidade ou grau de dificuldade naquela matéria. Então, se você tem muita dificuldade em algumas matérias, você vai precisar ver essas matérias com mais frequência. Então, você vai precisar ter uma carga horária maior para estudar essas disciplinas, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, do meu caso, com o português, tá? Português é uma matéria que sempre tem um peso bom ali na maioria dos concursos, tá? Na área fiscal não é diferente. Por exemplo, na minha prova aqui, do ICMS São Paulo, tinham 30 questões de português na P1, na primeira prova, tá? Só que português é uma matéria que eu tenho muita facilidade, eu tive uma boa base de português, é uma matéria que eu gosto muito de estudar e que eu sempre me saí muito bem nas provas. Então, o que eu fiz? Apesar de português ter um peso muito bom no meu concurso, eu deixei uma carga horária pequena para o estudo dela, porque eu fiquei estudando só por resolução de questões. Tá? Então, eu não precisava de muito tempo para estudar português. Eu já tinha uma base muito boa. Então, isso também é um critério que você deve levar em consideração. Agora, sempre sem perder de vista o primeiro critério. Juliana, eu tenho muita dificuldade em inglês, tá? É o meu caso, gente. Eu odeio estudar inglês, tá? Odeio. Eu tenho muita dificuldade em inglês. Então, eu vou estudar inglês todos os dias? Depende. Seu concurso é para diplomata? Se for, ok. Se não for, se o concurso for, por exemplo, para a área fiscal lá, que tem, sei lá, 10 questões em 150, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai deixar uma carga horária muito grande se é uma disciplina que tem um peso pequeno, mesmo que você tenha muita dificuldade, tá? É claro que, sim,
se o seu edital ele cobra mínimo por disciplina, você vai precisar estudar ali o suficiente para pelo menos conseguir o mínimo daquela matéria. Mas não vai ficar perdendo tempo estudando muitas horas só porque a matéria você tem muita dificuldade, mas a matéria tem um peso pequeno no seu edital, tá? Então sempre o critério mais importante é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? E aí depois a gente vai olhando para os outros critérios. O terceiro critério é questão de extensão de conteúdo, tá? Então, tem matérias que são curtinhas ali, que você estuda rápido. Ética, por exemplo, né? Matéria que você estuda rápido, ele não precisa de muito tempo para estudar ética. Então, mesmo que você tenha um concurso que tenha um bom peso de ética, você pode deixar uma carga horária menor porque é uma matéria mais fácil, mais rápida de estudar. O que acontece, por exemplo, com direitos humanos, lá na prova da PRF, né? Também tem lá 5, 6 questões que são cobradas, mas é uma questão, é uma matéria que você estuda mais rapidinho, então não precisa deixar muito tempo, tá bom? Agora, se é uma matéria que tem um peso bom e que também tem um conteúdo muito extenso, por exemplo, contabilidade, aí você tem que deixar ainda mais tempo para ela, porque é uma matéria que tem um peso grande no seu edital, português, né? Que tem um peso grande e que também é uma matéria muito extensa, tá? Então, sempre levar em consideração esses 3 fatores, tá, Lu? Conseguiu entender? Me dá um feedback aí. Sempre levar em consideração esses 3 fatores, mas com maior atenção ali, priorizando o primeiro critério, que é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? Eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês isso, ó. Esse daqui é o edital da Receita Federal, tá? Um edital de 2014, para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu capturar aqui a tela. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é do concurso da Receita Federal de 2014. Então, olha lá, ó. Tinha 20 questões de língua portuguesa, tá? Peso 1, 10 de espanhol ou inglês, 10 de raciocínio lógico, tá? Tudo com peso 1, 10 de administração geral e pública, 10 de constitucional, 10 de administrativo. Aí, olha só o que começa a vir aqui para baixo. 15 de direito tributário com peso 2. Então, olha só, direito tributário eram 30 pontos daquela prova. 10 de auditoria também com peso 2, então 20 pontos. Contabilidade geral e avançada, 20 com peso 2, então 40 pontos. Legislação tributária, 10 com peso 2, então 20 pontos. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira, 15 com peso 2, então 30 pontos. Então, vocês conseguem ver que essas disciplinas ali, né, de direito tributário para baixo, né, e português lá em cima, porque apesar de ser peso 1, eram 20 questões, são as disciplinas que têm o maior peso no concurso da Receita Federal. Então, são para essas que você vai focar, vai dedicar mais do seu tempo de estudo, tá? Olha ali, só para vocês compararem, ó, 40 pontos de contabilidade para 10 de inglês ou espanhol. Né? Vai estudar a mesma coisa? Claro que não, tá? Claro que não. Então, é muito importante lembrar disso. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho diferente e foram algumas dúvidas que eu recebi quando foi divulgado aí o edital da PF e da PRF, tá? Por quê? Porque eles fazem assim, né, por blocos. Então, você não sabe exatamente quantas questões você tem de cada uma das disciplinas. Porque ela coloca assim, esse daqui é da PRF, tá? Ele coloca assim, bloco 1, e aí ele põe lá, deixa eu só dar um print aqui nessa tela para eu conseguir escrever nela, ó. E aí ele põe lá assim, ó, no bloco 1, 55 questões. E aí eu sei, se eu olhar o edital, que no bloco 1 tem português, raciocínio lógico, informática, física, ética, geopolítica e língua estrangeira, tá? No bloco 2 é fácil, porque só tem legislação de trânsito, então eu sei que 30 questões aqui são de legislação de trânsito. Aí no bloco 3 eu tenho de novo 35 questões, mas eu não sei quantas questões de cada matéria. Tem direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial e direitos humanos. Como que eu faço, então, nesses casos? É basicamente o Sebrasp, tá, que gosta de fazer isso. Agrupar as disciplinas por blocos e aí não coloca quantas questões de cada disciplina, coloca quantas questões do bloco. Quando você tiver um edital assim, né, como que você vai fazer, então, para dividir o tempo proporcionalmente entre as diferentes disciplinas? Você vai pegar a prova anterior,
tá? Então, pega lá a última prova da PRF, que foi de 2018, e olha quantas questões você teve. Ó, no bloco 1, que eram 55 questões, eu tive 20 de português, 8 de raciocínio lógico, 6 de informática, 6 de física, 4 de ética, 4 de geopolítica, não teve língua estrangeira no concurso passado, tá? Então, para onde eu vou dedicar mais atenção? Para português, né? Ficou muito claro ali, 20 questões e 55 eram de português, tá certo? E aí você vai fazendo isso. Então, se não está no seu edital, quantas disciplinas são cobradas dentro daquele bloco, né, de cada uma das matérias, pega a prova anterior, tá? Serve de base e você vai conseguir fazer um cálculo bom em cima disso. Combinado? Vamos seguir então, pessoal. Ó, deixa eu só dar um exemplo para vocês que eu trouxe aqui, ó, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Bem rapidinho, porque senão eu empolgo. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui, ó. Quem não entrou, tá, pessoal, no nosso grupo ainda do Telegram, tem o link, tá lá na bio do Instagram. Eu vou colocar de novo aqui, eu não sei se ele vai aparecer aqui, deixa eu ver. Ele não quer aparecer. Coloquei aqui para trás, deixa eu ver se ele deixa eu copiar. Ó, vou colocar aqui para vocês na tela, tá? Esse aqui é o link lá do nosso grupo do Telegram. Quem não entrou, entra lá no grupo. Amanhã, né? No máximo amanhã, tá? Eu já disponibilizo o PDF dessa aula. E nesse PDF eu coloquei um exemplo lá de como fazer aí, um ciclo de estudos e um quadro fixo de horários com as disciplinas básicas da Receita Federal, tá? Levando em consideração aquilo que a gente viu, que nas disciplinas, que nos concursos aí da área fiscal, a gente tem um peso maior, né, em auditoria, contabilidade, português e direito tributário, tá? E aí eu peguei ali, fiz um exemplo, tá? Tá lá no PDF, eu vou disponibilizar para vocês, de uma pessoa que tivesse 30 horas por semana para se dedicar aos estudos. E aí eu fiz um quadro fixo de horários com 30 horas e fiz um ciclo de estudos com 15 horas, e aí a pessoa vai rever esse ciclo 2 vezes na semana. Depois eu coloquei ele aqui também, tá? Mas lá eu expliquei melhor para vocês. Então, depois que você definiu quanto tempo você vai dedicar para cada matéria, é importante você definir a duração da sua sessão de estudos. Como assim? Quando a gente define o tempo de estudo de cada matéria, normalmente a gente vai pegar esse tempo por semana, tá? Então, vamos supor ali, uma pessoa que tivesse... Deixa eu dar um print, só para vocês me entenderem o que eu estou falando. Ó, vamos supor, aquele exemplo que eu falei para vocês que está lá no PDF, tá? Uma pessoa que tem aqui, ó, 30 horas para estudar por semana, tá? 30 horas. E aí ela vai dividir isso entre português, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, tá? Nesse caso, gente, quando você tiver essas disciplinas muito parecidas, tipo raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, você agrupa todas essas em um bloco só, tá? Não precisa ter horário para raciocínio lógico, horário para matemática financeira, horário para estatística, tá? Estuda primeiro raciocínio lógico, terminou matemática financeira, terminou estatística, tá? Até porque as 3 juntas têm 10 questões só, então não precisa dividir isso, tá bom? Direito administrativo, constitucional, tributário e contabilidade. E aí, assim, de uma forma bem no olhão, assim, né? O que eu fiz? Eu peguei e dividi essas horas, né? Eu coloquei, depois vocês vão ver no ciclo de estudos, mas eu coloquei, por exemplo, 6 horas para ela estudar português, tá? Então, dessas 30, 6 horas vai ser para o estudo de português. Só que ela não vai estudar 6 horas em seguida dessa matéria, tá? Porque fica muito cansativo, é muito tempo da mesma disciplina. E aí, o que a gente faz? A gente divide, então, essa quantidade de horas por semana em sessões de estudo, tá? E aí, cada sessão, eu recomendo que você coloque em torno de 1 a 3 horas de duração. De preferência, ali, eu gosto de trabalhar com 1h30, tá? E aí, depois eu explico para vocês por que essa 1h30. Mas pode ter entre 1 e 3 horas de duração. No começo do estudo, quando você está começando a estudar uma disciplina, essas sessões mais longas, de 2 horas, 2h30, às vezes elas são melhores, porque você consegue evoluir mais,
tá? Depois, quando você já tem um bom conhecimento da matéria, aí eu recomendo que você trabalhe ali com 1 hora, com sessões de 1 hora, para você conseguir girar mais matérias ao longo de um dia de estudo, tá bom? Até porque você já vai estar incluindo ali novas disciplinas. E aí, o que você vai estudar durante essa sessão de estudos? Então, por exemplo, aqui, ó, português, 6 horas. Eu posso dividir aqui em 4 sessões de 1h30, tá? E aí ver português 4 vezes na semana. Eu posso dividir em 3 sessões de 2 horas e aí ver português 3 vezes ao longo da minha semana, tá? E aí é um critério de vocês, vai depender aí de como vocês querem dividir esse tempo, tá? Eu gosto bastante de 1h30. E aí, o que você vai estudar? Vai estudar videoaulas, né? Vai fazer leitura de livro, leitura de PDF, vai resolver questões, vai fazer as suas anotações, vai fazer as suas revisões, tudo dentro dessa sessão de estudos, tá certo? Então, tem alguns coaches, né, alguns mentores que gostam de dividir, tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho aqui 1h30 de sessão de estudos, então vai ser, sei lá, 40 minutos de teoria, 30 minutos de questões e os 20 minutos iniciais de revisão, né? Tem alguns coaches que gostam de... Bom, e aí tem alguns professores que gostam de dividir isso, tá? O tempo de estudo de sessão fica mais engessado. Eu não gosto, tá? Na verdade, eu gosto, eu vou falar para vocês, na aula que vem, vai ser a nossa aula de segunda-feira que vem, do dia 8, vai ser uma aula só sobre revisão, tá? Eu vou te falar os métodos que existem de revisão, os mais comuns, e vou também falar para você qual que é o método que eu usava. E aí, dentro desse método que eu usava de revisão, boa noite. Dentro desse método que eu usava de revisão, eu fazia uma revisão que era intratópicos, tá? Então, vamos supor, eu comecei hoje a estudar acentuação gráfica na minha sessão de português, na minha sessão de 1h30. Então, estudei lá 1h30 de acentuação gráfica. Não vou resolver questões, por quê? Porque, gente, eu ainda não terminei o assunto, tá? Como que eu vou filtrar questões de acentuação gráfica se eu ainda não terminei tudo? Aí eu vou fazer questão de algumas coisas que eu já vi, de algumas regras que eu já vi, mas vai ter ali naquelas questões regras que eu ainda não estudei. Então, eu acho que não vale a pena, tá? As questões a gente deixa sempre para o final daquele assunto, para o final do tópico. E aí, então, eu estudei essa 1h30, não deu tempo de terminar ali a minha sessão de estudos de acentuação gráfica, de terminar o assunto. Na minha próxima sessão de português, eu vou voltar a estudar acentuação gráfica. Então, eu pego ali aqueles primeiros 15 minutos iniciais da minha sessão de estudos e reviso tudo que eu já estudei de acentuação gráfica até ali. É como se fosse uma revisão para você recuperar o fio da meada, tá? Porque senão você perde ali o raciocínio. Você parou no meio de um assunto e aí depois, se você não der essa revisão, você se perde ali do que você já estudou, do que ficou faltando, do que você já sabe, do que ainda falta estudar, tá? Então, é bom pegar aqueles 10, 15 minutos iniciais e dar essa revisão de tudo que já foi visto daquele assunto, tá certo? E depois você segue o fluxo. Quando terminar o assunto de acentuação gráfica, aí você vai resolver questões desse assunto. Se você estiver usando um PDF, né, para o seu concurso, você resolve lá todas as questões que estiverem no seu PDF. E aí, se você demorar 2, 3 sessões de estudo, não tem problema. Se você está usando um livro ou um material que não tenha questões comentadas, aí você vai assinar uma plataforma de questões e no final do seu estudo de acentuação gráfica, você vai filtrar questões de acentuação gráfica e vai resolver ali 30, 40 questões desse assunto, tá certo? Então, eu não gosto de engessar dentro da sessão de estudos o que é para videoaula, o que é para PDF, o que é para resolução de questões, tá? Eu gosto de seguir ali o fluxo. E as videoaulas sempre só daqueles pontos que forem mais fundamentais ali para vocês, que vocês tiverem dificuldade de entender pelo PDF. E aí é muito importante que vocês façam o quê? Intervalos periódicos. Então, pelo menos a cada 1 hora de estudo, você vai fazer um intervalo ali de 10, 15 minutinhos para respirar, para retomar a concentração, para tomar um copo d'água, para ir ao banheiro, para alongar as pernas, tá? Não dá para ficar estudando 2, 3, 4 horas direto sem intervalo. Então, a cada 1 hora, tira um tempinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, dá uma respirada, tá?
toma água, alonga, enfim, né? Dá uma distraída ali para retomar a concentração, tá? Tem uma técnica que eu gosto muito, eu não vou conseguir explicar aqui porque senão a gente vai se estender muito, mas ela chama técnica Pomodoro, tá? É uma técnica fantástica de gerenciamento do tempo e que também ajuda muito na concentração. E aí, só de uma forma bem resumida, essa técnica a gente faz blocos de 25 minutos com intervalo de 5 minutos. E ao final do quarto bloco, a gente faz ali um intervalo maior, tá? De 15 a 30 minutos. Para quem não conhece a técnica, eu já gravei um vídeo explicando detalhadamente como usar a técnica Pomodoro nos estudos. É uma técnica que eu usei, que eu uso hoje ainda durante a minha vida e que eu gosto bastante. Então, quem não conhece, né, vai lá no meu IGTV, ou se não no meu canal do YouTube, no Facebook, e procura o vídeo que eu fiz sobre técnica Pomodoro. Tá uma técnica muito legal, compensa muito aplicar. Combinado? Então, é importante fazer intervalo, tá, gente? Vamos voltar aqui, então. O quinto passo, a gente vai, então, definir a ordem em que a gente vai estudar essas disciplinas, tá? No quadro fixo de horários, a gente vai observar duas coisas. A gente precisa alternar os estímulos e a gente precisa dedicar os horários mais produtivos para aquelas disciplinas que são mais trabalhosas. E o que significa isso, alternar estímulos? Né? É você mesclar as disciplinas, por exemplo, colocar português depois de informática, né? Direito administrativo junto ali com raciocínio lógico, né? Tentar não colocar, por exemplo, administrativo, constitucional e civil, uma sessão seguida da outra, tá? Porque são estímulos muito parecidos. E o cérebro, ele tende a se dispersar quando ele fica muito tempo focado em uma atividade só. Então, quando você muda, estou estudando português, de repente passei para contabilidade. Opa, né? O cérebro dá uma ativada ali, porque é um estímulo novo, tá certo? Então, sempre dê preferência para mesclar os estímulos. É claro que se no seu concurso é um concurso que só cobra matérias de direito, você não vai conseguir fazer isso, tá? E aí a gente mescla de outras formas. Tenta alternar videoaulas com resolução de questões, com anotação, com leitura de livros, de PDFs, e a gente tenta alternar dessa forma, tá? Mas na maioria dos concursos é possível, sim, mesclar disciplinas e fica muito legal fazer isso, tá? No ciclo de estudos, a gente não consegue alocar os horários mais produtivos, como eu expliquei para vocês, mas a gente consegue, sim, alternar os estímulos, tá? E isso é muito importante. E aqui eu vou dar, então, aquele exemplo que eu falei para vocês, que está lá no PDF, né, de uma forma mais explicadinha, que é do ciclo de estudos básico ali para a área fiscal, tá? Com 6 disciplinas: contabilidade, direito tributário, raciocínio lógico, português, constitucional e administrativo, tá? E aí você consegue visualizar aqui, eu vou até me tirar aqui, tá? Para vocês conseguirem ver maior. Ah, já me tirei há muito tempo, né? Para vocês conseguirem me ver maior a tabelinha, observem que eu falei que você vai dedicar mais tempo do seu estudo para quê? Para contabilidade, direito tributário e depois para português. Então, lembre que eu falei que o ciclo de estudos, eu estava supondo ali que a pessoa tivesse 30 horas de estudo por semana. Então, eu deixei, olha, 7 horas para ela estudar contabilidade, 7 horas para estudar direito tributário, português eu deixei 6 horas de estudo, tá? E aí, raciocínio lógico ficou com 3 horas e meia, administrativo ficou com 2 horas e constitucional ficou com 2 horas também, tá? Então, vejam que eu usei o quê? O critério do peso no concurso, tá? Então, eu deixei mais tempo para aquelas matérias que eram mais importantes no edital da Receita Federal, supondo que essa pessoa estivesse estudando para concursos da área fiscal. Tá certo? Então é assim que a gente faz. Não precisa, se você quiser fazer, você pode fazer uma regra de 3, tá? Mas não precisa, tá, gente? Pode ser uma coisa mais intuitiva mesmo, de ver ali mais ou menos quantos % daquela pontuação é representada por aquela disciplina, e aí fazer essa divisão ali da mesma forma em termos de horas de estudo, tá certo? E aí, se a gente quisesse fazer o ciclo de estudos, o ciclo ficaria mais ou menos assim, tá? Eu quebrei, então, aquele tempo de estudo que eu tinha, né? Igual, por exemplo, contabilidade estava com 4 horas e meia. Aí, o que eu fiz? Eu quebrei esse tempo de estudo, né? Lembrando que eu peguei o ciclo, a pessoa tinha 30 horas por semana para estudar, e eu fiz um ciclo de 15 horas, tá? Então, ela vai rodar esse ciclo
2 vezes na semana, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu quebrei as disciplinas. Então, eram 4 horas e meia de contabilidade a cada 15 horas. Então, na semana, ela vai estudar 9 horas de contabilidade. Olha só, das 30 horas, eu deixei 9 só para o estudo de contabilidade. E aí, eu quebrei, ó, em sessões de 1h30. Então, ficou 1, 2, 3 sessões de 1h30? Deixa eu ver. Isso, tá? E aí, ficou divididinho ali por horas, tá certo? 4 horas e meia ficou 3 sessões de 1h30 de contabilidade. Então, é importante quebrar em sessões menores para você não ficar muitas horas estudando a mesma disciplina. E isso facilita muito também a questão da revisão, porque quanto mais vezes, né, você fica estudando aquela matéria durante uma semana, né? Então, ao invés de estudar uma vez na semana 4 horas e meia de contabilidade, ela vai estudar, na verdade, ali 6 vezes, né, na semana, sessões de 1h30. Então, é muito mais produtivo dessa forma, tá bom? A gente roda mais esse ciclo e vê com mais frequência a disciplina. E aí, tão importante, né, quanto fazer um ciclo de estudos, é saber quando, como e por que a gente vai alterar esse ciclo, tá? É claro que esse ciclo você montou e você não vai levar esse cronograma, né? Desculpa estar falando ciclo, gente, mas é ciclo ou quadro fixo, tá? É cronograma mesmo que eu quero dizer aqui. Você não vai levar esse cronograma ao longo de toda a sua preparação, né? Deixa eu voltar a me colocar aqui, que vocês nem estão me vendo aqui, peraí. Pronto. Você não vai levar esse ciclo ao longo de toda a sua preparação para concursos, né? Você vai precisar alterar, mexer nesse cronograma de tempos em tempos. E o que você vai alterar? Você vai alterar tanto as disciplinas, porque você pode incluir novas disciplinas, né? Quanto o tempo de estudo dessas matérias. Você vai ver que à medida que você vai evoluindo no estudo, pode ser que o seu índice de acerto de uma questão, por exemplo, o índice de acerto de constitucional está em 90% e de administrativo está em 60%. Opa, eu preciso então dar uma rebalanceada aqui. Talvez diminuir o meu tempo de estudo de constitucional e aumentar o meu tempo de estudo de administrativo, tá? A gente vai tendo que fazer essas coisas, essas alterações, ao longo da preparação para concursos públicos, tá? Sempre mexendo dessa forma. E aí, por que a gente altera? Para conseguir o quê? A máxima eficiência que a gente está esperando, tá? Agora, o que eu te recomendo é assim, montou o seu cronograma, trabalha ali com ele pelo menos um mês, tá? Não fica toda semana eu mudo o cronograma, toda semana eu altero o cronograma, porque aí é a mesma coisa que não ter, tá certo? Você não consegue nem ter um planejamento, depois você não consegue nem ter uma expectativa de quando você vai encerrar um edital, porque toda hora você fica mudando aquilo ali. Então, trabalha pelo menos ali um mês com o cronograma para você começar, assim, aí a ter essas diferenças, né, de rendimento na matéria, perceber que, eu tenho mais dificuldade nessa matéria, então preciso colocar um pouco mais de tempo para ela. Essa daqui eu já estou muito boa, meu índice de acerto é 90%, então eu vou reduzir um pouco o meu tempo de estudo dessa disciplina, né? E fazendo esses ajustes. Mas deixa aí pelo menos um mês rodando, tá? É claro que se o seu edital for publicado, a gente precisa mexer, tá? No cronograma. O edital foi publicado, a gente precisa rever aí toda a estratégia que a gente vinha seguindo até então, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês é uma estratégia pré-edital, tá certo? Depois que o seu edital for publicado, tem um vídeo já lá no meu canal, como fazer um estudo, né, pós-edital, e aí você vai ver que algumas coisas mudam nessa segunda fase, tá certo? Mas é importante que você não fique mudando o cronograma com muita frequência, mas é claro que você precisa sim alterar, tá? Também não pense que vai elaborar um cronograma e vai seguir com ele até a sua prova, porque não é assim, tá? A gente precisa ir fazendo as alterações até para conseguir otimizar o nosso tempo de estudo, tá certo, pessoal? Agora eu vou falar para vocês bem rapidinho sobre o edital verticalizado, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm. O que é o edital verticalizado? O edital verticalizado, gente, nada mais é do que uma planilha, tá? Você pega lá o seu edital do concurso e coloca numa planilha de Excel, né? Separados ali por tópicos, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, para vocês entenderem melhor. Eu peguei aqui
o edital da Polícia Rodoviária Federal, tá? Eu peguei ali o conteúdo de direitos humanos, tá? Essa aqui em cima é a forma como vem no seu edital. E como que a gente faz um edital verticalizado? Eu monto uma planilha, tá vendo? Eu coloco conteúdo, então é o bloco 3, né? O direitos humanos está dentro do bloco 3. Coloque direitos humanos e eu vou colocando todos os tópicos. Ó, tópico 1, direitos humanos na Constituição Federal. Tópico 1.1, a Constituição Federal e Estados Internacionais de Direitos Humanos. Tópico 2, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu vou pegando, né, cada um desses tópicos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Cada um desses tópicos aqui, tá? E vou colocando aqui embaixo na minha planilha, tá? E aí eu posso criar colunas de acordo com a minha necessidade, tá? O que eu gosto é uma coisa bem enxuta, eu já falei com vocês, cuidado para não ficar muito tempo, perdendo muito tempo alimentando planilhas, tá? Fazendo planilhas, muito controle é perda de tempo, tá? A gente precisa de ter algum controle, mas só aquilo que for estritamente necessário. Então eu gosto de colocar as colunas para você clicar, para você marcar aqui. Você já estudou o PDF, você já estudou a lei seca, se você assistiu videoaulas, tá? Na coluna que tem questões aqui, é para você colocar quantas questões você já resolveu de cada um desses tópicos, tá? Então, quantas resolveu de direitos humanos e quantas resolveu de cada um desses tópicos. E o índice de acertos, tá? Também dentro dessas questões. E ali na revisão, eu gosto de colocar a data da última revisão, para você ver se já está muito longe, se precisa já rever com uma certa frequência ali aquele conteúdo, tá? Isso é importante para quê? Para que você consiga, então, ter uma noção ali dentro daquela disciplina, o que você já estudou e o que falta estudar, e também como que está o seu índice de acertos, porque às vezes, direitos humanos é uma disciplina pequena, mas imagina, por exemplo, o direito constitucional, que é uma disciplina bem ampla. Pode ser que o seu índice de acertos em direito constitucional esteja em 80%. Tá? É um índice legal, 80%. Mas aí você pega um tópico lá de direito constitucional, vamos supor, controle de constitucionalidade, e o seu índice de acertos está em 50%. Então, provavelmente, é aquilo ali que está derrubando o seu índice de acerto em direito constitucional. Então, compensa dar um pouco mais de atenção para aquele tópico, para aquele assunto, né? Se for um assunto relevante para o seu concurso, tá? Então, o edital verticalizado, ele ajuda muito nisso. Tá? Para que você consiga aí ter uma visão macro, né, do que acontece dentro de cada uma das disciplinas. Então, você faz isso aí para cada uma das disciplinas do seu edital. Tá certo? Como fazer? É isso que eu falei para vocês, é uma planilhinha de Excel, tá? E aí, para que serve? Para você se organizar em relação às disciplinas, para você acompanhar o seu progresso nos estudos, então ver o que você já estudou daquela disciplina, o que ainda falta estudar, tá? E para você desenvolver uma agenda de estudos, né? Saber quando que você vai estudar cada um daqueles tópicos. Agora, é uma coisa aqui que eu quero falar para vocês que eu fazia e que eu acho que facilita muito, tá? Para quem estuda por PDF. Então, se você está estudando para um concurso, com um PDF que é específico para aquele concurso. Então, vamos supor, estou estudando lá para PRF e eu comprei um PDF, sei lá, do GRAM, que é específico para PRF. Eu gosto de montar o edital verticalizado levando em consideração a distribuição de aulas, tá? E não mais a distribuição do edital mesmo. Por quê? Porque quando as bancas elas elaboram esses editais, elas não usam ali a distribuição mais didática, né? Então, pode ser que o professor, na hora que ele for montar o programa, ele não siga direitinho aquilo que está ali no edital, né? Às vezes ele vai misturar 2 tópicos em um PDF só. Às vezes ele vai pegar um tópico que é muito grande e vai dividir em 2 PDFs diferentes, né? Às vezes ele vai pegar lá um tópico do meio e vai falar lá no PDF primeiro, porque ele acha que fica mais didático assim. E aí, se você faz um edital verticalizado com base nos tópicos do edital, você vê que vai ficar meio perdido, né? Você já estudou o tópico 4, mas ainda não estudou o tópico 1, né? Fica uma coisa meio bagunçada. E aí, se for esse caso, você estiver estudando por um PDF específico para o seu concurso, aí monta em relação aos PDFs mesmo. Coloca lá, aula 00. Aí pode colocar na frente quais são os assuntos daquela aula. Aula 01, aula 02. E vai colocando assim e monta o seu edital verticalizado em cima dessas aulas. Tá? Eu acho que fica mais fácil de controlar dessa forma. Vamos falar de mais uma coisa agora rapidinho para a gente encerrar aqui, que eu vou abrir para pergunta. Gente, olha só. Metas de volume, tá? O que são metas de volume? A gente falou até agora de cronograma, levando em consideração o quê? O tempo que você vai dedicar para o estudo de cada uma das disciplinas, tá? E
como que eu faço meta de volume? Para que a gente faz meta de volume? Para você saber, né, para você conseguir estimar ali em quanto tempo você vai conseguir fechar um edital. Então, como que a gente faz isso, tá? Vamos supor que você esteja trabalhando ali com um PDF que seja específico para o seu concurso. Então, agora eu vou estudar para o concurso do ICMS Espírito Santo que está para sair aí. Fui lá e comprei um PDF agora do Direção, tá? Estou lá com os meus PDFs. Como que eu vou fazer minha meta de volume? Para fazer a meta de volume, você tem que ter uma expectativa de quando o seu edital vai ser publicado, tá? Então, eu acho que daqui a 6 meses o meu edital vai ser publicado. Então, eu vou montar as minhas metas de volume em cima dessa expectativa. Então, se eu tenho lá no meu PDF de Direito Constitucional, eu tenho 12 aulas, né? A aula demo, que é a aula 00, mais 11. Então, eu tenho 12 aulas no meu PDF de Constitucional. E eu acho que eu tenho 6 meses para estudar até a publicação do edital. Eu vou ter que estudar o quê? 2 aulas por mês, tá? Então, essa é a minha meta de volume. Eu preciso estudar 2 aulas por mês, tá? A meta de volume, gente, ela é legal para você ter um acompanhamento ali, um planejamento, tá? Mas ela não pode ser uma coisa muito engessada. Por quê? Eu já vi alguns programas aí de coaches, né? Que eles estipulam, você tem que ler 100 páginas dessa matéria nessa sessão. E isso não é muito produtivo. Por quê? Porque você ler 100 páginas é diferente de você aprender 100 páginas, tá? É muito diferente. Se você quiser, eu leio 100 páginas em 1 hora. Mas muito provavelmente, quando você me perguntar, eu não vou saber nem do que se trata aquele assunto, tá? E esse não é o objetivo do concurso, né? A gente não quer saber quantas páginas você leu. A gente quer que você acerte as questões de prova. E para isso você precisa o quê? Aprender o que está naquele seu material, naquele seu PDF. Então, não basta ler, você precisa assimilar aquele conteúdo, tá? Então, eu gosto da meta de volume para você ter uma ideia se o tempo vai ser suficiente ou não, se você precisa colocar mais horas de estudo, tá? Se for possível, às vezes tem gente que estuda o dia todo, né? Mas, eu só estudo 4 horas por dia, porque meu edital ainda vai demorar muito para sair, tudo bem, ok, tá? Mas aí, tipo, começou a ter uns burburinhos, eu acho que o edital vai sair ali em 6 meses. Será que com 4 horas eu consigo fechar esse edital? Consigo, sei lá, tá com 80%, 90% desse edital? Não consigo. Vou precisar aumentar para 6 horas de estudo por dia, tá? Então, as metas de volume, elas são boas para isso, para ter essa previsão. Mas eu não gosto de fechar a sessão de estudo em cima de meta de volume, tá? Tipo, numa sessão você tem que estudar esse tópico aqui nessa sessão de estudos. Eu não gosto de fazer assim, porque o que acontece? Tem tópicos que você vai conseguir render mais, e aí você vai conseguir passar mais batido, vai aprender mais rápido, vai gastar menos tempo, e tem tópicos que não. E isso, gente, é muito pessoal, tá? Isso depende da sua bagagem, né, do seu conhecimento prévio. Igual eu falei para vocês que português é uma matéria que eu tinha muita facilidade. Então, eu conseguia passar batido por muitos tópicos, muito rápido. Mas contabilidade, por outro lado, né, foi uma pedra no meu sapato. Eu tinha uma grande dificuldade. Então, imagina só alguém falar para mim que eu tinha que estudar 1 aula de contabilidade por semana. Gente, tinha semanas que eu ficava lá 3, 4 semanas tentando estudar uma parte da aula. Isso porque eu estudava contabilidade todos os dias. É porque o negócio não entrava na minha cabeça. Né? Então, não adianta você se fixar só nessas metas de volume, tá? É legal, sim, elaborar essas metas de volume, mas não se prenda a isso. Lembre que o mais importante é você estar aprendendo aquele conteúdo, tá? Não basta você ler 100 páginas de direito constitucional. Você precisa aprender a assimilar aquele conteúdo, conseguir resolver questões, conseguir fazer as suas anotações. Combinado? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Eu já me estendi demais, né? Já tem 1h20 que a gente está aqui. Não sei como que o Instagram ainda não me derrubou. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Coloca aqui para mim que a gente vai conversar aqui rapidinho. Eu vou tentar sanar as dúvidas que vocês tiverem aí, tá certo? Alguém tem alguma coisa? Lu, tá tudo ok? Quer fazer alguma pergunta? Rô? Pessoal, vai me falando aí, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui que eu vou responder para vocês. E aí eu só vou dando os recadinhos finais, tá? Para quem não entrou, então, no nosso grupo do Telegram, corre lá na minha bio no Instagram, tá? Lá tem o link. Eu já coloquei também, dá uma rolada no chat aí, por favor. O primeiro comentário ali do chat, no Facebook e no YouTube,
foi o link para entrar nesse grupo do Telegram, tá? O grupo chama Concurseiro Profissional. Nesse grupo, podem ficar tranquilos, tá? Não tem troca de mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, não tem essas coisas, tá? É só conteúdo realmente relevante para vocês. E é nesse grupo que eu vou disponibilizar sempre os PDFs de segunda-feira, tá? Então, essas aulas de segunda-feira, vocês veem que é bem no esquema de aulão mesmo. Ai, que lindo, Paulo! Muito obrigada, viu? Que ótimo, fico muito feliz mesmo, que bom. Isso, Rô. O material vai estar lá no Telegram, tá? Eu vou tentar disponibilizar hoje, mas é porque eu ainda não acabei de fechar. Se eu não disponibilizar hoje, amanhã de manhã, eu coloco o PDF lá no Telegram para vocês, tá? Então, essas nossas lives de segunda-feira, gente, elas vão ser sempre nesse estilo, assim, de aulão mesmo, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vou tentar trazer exemplos, vou tentar ser a mais clara possível e sempre vai ter um resumo que eu vou disponibilizar lá nesse grupo do Telegram, tá? Além disso, ai, que bom que você gostou. Obrigada. E, além disso, sim, Lu, se você ainda não entrou, pode entrar lá que todos os PDFs estão lá, tá? Eles ficam fixos lá, os 2 PDFs das aulas anteriores. Além disso, eu vou disponibilizar também lá no grupo Telegram os textos que eu escrevo, tá? E que eu sempre compartilho nos grupos de concurseiros que eu participo. Alguns têm um feedback muito legal, tá? O pessoal gosta bastante dos meus textos. E eu vou publicar eles lá nesses grupos do Telegram também, tá bom? E aí, na quinta-feira, é a nossa live lá mais informal, de bate-papo mesmo, de tira dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandando, tá? Por direct, por Messenger, nos meus stories ali. Eu sempre, quando eu lembro, eu coloco uma caixinha de perguntas para vocês colocarem as perguntas ali. E na quinta-feira, quem estiver ao vivo, às 13 horas, tem o bate-papo e eu vou respondendo as perguntas de vocês. Combinado? Tá certo, pessoal? Ah, e não esquece que na próxima segunda-feira, gente, o tema vai ser muito legal, tá? É um outro tema que as pessoas também têm muitas dúvidas, que é como fazer as revisões, tá? Existem vários métodos de revisão, tá? Alguns são muito bons, mas são muito complexos. Outros não são muito produtivos, tá? Eu vou tentar falar dos mais comuns aí para vocês na segunda-feira. E vou mostrar para vocês também qual o método que eu usava, que eu gosto bastante, tá? E que eu aconselho que vocês apliquem também nos estudos de vocês, tá? Revisão não é perda de tempo, revisão é fundamental, é impossível, tá? Impossível passar em concurso público sem ter uma boa estratégia de revisão. Boa noite, Ju, tudo bem? É impossível, tá? Então, na próxima aula, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, é a nossa aula só sobre revisão, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. Desculpa porque eu falo demais, eu me empolgo, tá? Eu amo concursos públicos. Ai, que bom, Márcia, que bom que você gostou. Que legal, fico muito feliz. Eu amo isso, tá? Eu já falei para vocês, a minha vida foi muito impactada, muito transformada por concursos, pela minha aprovação em concursos. Então, eu sou uma apaixonada por concurso público e eu fico muito feliz de poder dividir a minha experiência aqui com vocês, tá? Espero vocês aqui, então, na quinta-feira, às 13 horas, para nossa live Tira Dúvidas, e na segunda-feira, às 9 da noite, para nossa aula só sobre revisão, tá certo? Um beijo para vocês, boa noite, uma boa semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Não tem problema, Ju.